E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu vou um pouquinho além, cara. Mas quem refuta isso diz o quê? Terra plana. Cara, A pessoa acha o quê, na real? cara, eu vou te falar um negócio. A ideia de terra plana, a gente tá usando ela de forma jocosa, né? Mas a ideia de terra plana, ela parte de um princípio, do que é o que o indivíduo consegue observar. Certo? E é um Então, questionamento... assim, e é um questionamento válido, né? Todo questionamento é válido. Quando a gente pensa em... Quando a gente pensa em neurobiologia, você experimenta a vida a partir da ideia de um ego. De um ser senciente, de um ser que produz conhecimento, certo? Você não vê que o ego é o produto desse conhecimento sendo gerado. Ele não é a fonte ou o alvo do conhecimento, ele é o produto, ele é alguma coisa que emerge junto com o conhecimento, certo? Então o que acontece é que para a maioria das pessoas vive essa perspectiva de essencialidade. As pessoas dizem, não, eu quero conhecer minha verdade interior, o meu eu profundo. Porra do caralho, velho. Mas e... Tá, e fugindo um pouco do... Mas de novo, esse tipo de coisa, desculpa te interromper, Fernando, mas assim, esse tipo de coisa é importante, porque a pessoa parte da experiência dela, naquele momento, do que é possível da experiência dela, a experiência sensível dela. A gente não pode, e a gente não pode desconsiderar esse conhecimento, principalmente para mim que sou psicólogo, porque... Sabe o que eu acho incrível? O Wesley, acho que falou da outra vez, eu não vou lembrar exatamente qual estudo, talvez tu saiba, dessa questão de quando tu sente... O Wesley que voltou? Não. Quando tu sente medo, tipo, tu vê uma situação de perigo e, na verdade, tu não sabe se o perigo vem de dentro pra fora ou de fora pra dentro, sabe? Tipo, a resposta da amígdala. A questão de ser os dois simultâneos. Cara, deixa eu te contar uma história muito bacana aqui. Eu vou até largar uma açaí que tá uma delícia. O Wesley vai saber. Eu tô falando daquela questão do medo vir de fora pra dentro e de dentro pra fora, da percepção do cérebro ao mesmo tempo. Então... Tu bateu o pé na aranha, tu sentiu a aranha, e daí tu não sabe se tu tá com medo, porque... Deixa eu contar uma é história. o negócio do William James. O seu corpo produzir a emoção. É a teoria do William James Lang. É o James William Lang, isso. E daí tem uma outra teoria que é o do Walter Cannon. Isso, Cannon é... Essa teoria, ela teoria dizendo assim, será que a emoção é produzida porque a gente tem alterações corporais ou será que as alterações corporais são produzidas pela resposta emocional, né? E aí eu vou te falar um negócio, imagina o seguinte, primeira coisa que eu vou te falar, quando eu comecei a estudar mestrado, eu precisava entender as vias visuais, certo? E aí eu comecei... Ali caiu uma ficha para mim muito interessante. Porque uma das maneiras de a gente mapear a atividade visual no cérebro é o seguinte, você pega um macaquinho, hoje eu acho que não seria mais possível fazer isso. Você bota eletrodos em células na região visual e daí você anestesia o macaco. Ele está inconsciente e você abre os olhos dele e estimula com pequenos pontos de luz a retina e daí você vê onde é que aquele ponto de luz vai produzir uma atividade naquele neurônio. Daí depois você bota isso na área visual secundária, nas áreas visuais adjacentes. A gente tem mais de 20 áreas visuais espalhadas pelo córtex, né? A gente tem duas vias, uma via dorsal e uma via ventral de processamento visual. E olha só que interessante, isso, o macaco está sem consciência. Ele está inconsciente. E continua funcionando. E continua funcionando. Certo? Então, ou seja, os nossos neurônios não dependem da consciência para funcionar. Certo? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa interessante é que, por exemplo, imagina que a porta bate agora, assim, toma um susto. O que chegou primeiro na tua percepção? O barulho ou o susto? Ou as duas coisas chegaram juntas? Não sei. Você ouviu a porta e aí tomou um susto. Eu acho que não é isso. Para a consciência, as duas coisas chegam praticamente juntas. Mas para o cérebro já processou as informações muito antes delas chegarem na consciência. O Joseph Ledoux mostrou isso com circuitos que ele chama de circuitos de defesa, uma coisa assim. Ele basicamente mostrou assim, quando você vê uma cobra, por isso que você toma susto com cobra de plástico. Isso, o seu cérebro, mangueira. Mangueira. Exato, um pulão. Por quê? Pensa assim, ó, a informação visual da cobra, de plástico ou a mangueira, ela entra no seu olho,
Isso foi caracterizado por um cara chamado Joseph Ledoux. Sensacional, cara. Escreve Ledux com X no final. Ledoux. Ele mostrou assim, a informação sensorial entra no seu olho, então você viu a cobra, a suposta cobra. Ela vai até o seu tálamo, que é um grande, como se fosse um grande gerente, um filtro de informação. É um gestor de informação. Ele tem um processamento básico ali, mas daí ele vai enviar essa informação para a amígdala. Ele pega um desvio. Exato. E depois ela segue pelo trato óptico até o sulco calcarino, que é onde a gente vai ter... A consciência da visão. Onde vai começar a formar a imagem visual. Tipo, ela responde antes de processar. Exato. Ela é como se fosse assim, ó, o caminho pra amígdala é você furando a sinaleira. Tipo, vai rapidinho ali, os caras não esquecem. A sinaleira é muito mais E você desastroso. fazendo a volta, é informação indo pro córtex visual. Então você furou rápido ali. Mas elas vão ao mesmo tempo. Elas vão ao mesmo tempo. Só que uma chega antes. Então você tem o medo antes, por quê? Porque na sua história evolutiva foi bom você ter susto quando viu uma cobra. Rápido, Tá, de preferência. mas, cara, olha só. Se o macaco ali, mesmo inconsciente. Um macaco inconsciente. O primata, qual que era o sagui? Símio. O símio. Símio. Mesmo inconsciente, os neurônios continuam funcionando. O que tipo distingue a gente da gente estar vivo da gente estar morto? Assim, sei lá se faz sentido essa pergunta, mas Uma Mas a simulação. pergunta faz muito sentido. A experiência, da minha opinião. Aí é uma perspectiva mais fenomenológica. Porque eu já dei esse exemplo. Imagina que você está sonhando que está tendo essa entrevista. Vai fazer diferença para você se a gente está fisicamente ou não lá no teu sonho? Não. Você vai estar falando com a gente vai estar respondendo as coisas. Ou seja, todo esse contexto é uma experiência para você. Você sabe que você está vivo porque você tem uma experiência. E aí eu vou te perguntar, qual é a primeira experiência que você lembra? Você não lembra, a gente não lembra quando a gente começou a ter experiência. Esse é demais, né? A gente não tem memória para isso. Por quê? Porque não interessa. Pra gente, a gente sempre teve vivo. Mas assim, ó, se tu pegar um ser humano, deixar ele inconsciente e tu jogar estímulos dentro do cérebro dele, tu consegue formar memórias com isso mesmo ele inconsciente? Só se você... Sei lá, tipo, o cara que Não. passa por uma experiência quase morte, Não, ele não, lembra não. das coisas que ele viu. Experiência de quase morte é uma experiência de quase morte, não uma experiência de morte. Tem gente que morre e volta. A pessoa ficou... Qual que é o conceito de Coração morte? parado. O coração parou 5 minutos, a Bom, pessoa daí teve uma descarga ali. daí vai do teu conceito de morte. Se o coração parou 5 minutos e você voltou a viver, você não morreu. Eu sei que seja Jesus Cristo. Você só pode ter a experiência de quase morte se você quase morreu. Se você Não morreu, morreu, você você não volta. morreu. Você não volta, negão. Certo? Tá, mas- E daí, isso que é interessante, porque o cérebro daí tem que montar uma percepção para lidar com isso. E ele vai montar uma percepção com base na experiência que ele teve antes. Cara, esse negócio de percepção é muito legal, porque pensa, por exemplo, um daltônico. Para um daltônico, esse copo aqui pode ser verde. E, cara, pra ele vai ser verde, velho. É a verdade pra ele, cara. É o real pra ele. Ele tá na caverna do É Platão. verde, Não, velho. e talvez nem seja preto, né? A gente tá vendo preto e Mas todo talvez mundo tá nem seja. concordando que seja preto. Mas se fossem 4 daltônicos aqui, seria verde. E isso o quê? Essa experiência perceptiva, devido a alterações em algumas células ou regiões do cérebro do daltônico, ele faz com que o produto perceptivo daquele estímulo é ver um copo verde. Uma pessoa com depressão ou com ansiedade é mais ou menos isso. Ele vê uma situação por uma ótica devido a engramas, que são um conjunto de células que armazenam uma informação e que faz o paciente... Pra ele, cara, é real que aquela palestra que ele vai dar Mas vai é o gerar mesmo um problema. mecanismo no cérebro, tanto pro daltônico quanto pro depressivo? Não é nesse sentido que eu quero dizer que é o mesmo mecanismo, mas Uma eu quero dizer que é percepção alterada. A lógica. uma percepção Tá, entendi. alterada devido a modificações na funcionalidade de determinados neurônios. Que o terapeuta, no contexto de psicoterapia, o uso de medicamento, vai tentar desamarrar aqueles nós e produzir um novo tipo de percepção de mundo. Pelo menos menos produtores de sofrência. É meio que não tem uma verdade nunca, né? Tipo, é sempre a forma que tu interpreta.
Às vezes o depressivo tá interpretando da forma certa, mas é uma forma ruim de interpretar. Tá vendo por uma outra Eu ótica. vou falar um negócio, você fica falando que essas coisas explodem a cabeça. Se você for estudar psicologia da percepção, neurociências da percepção, aí sim, aí você vai ver, aí o mundo desmonta, aí você vive num mundo que é totalmente fluido. Acontece Principalmente quando você estuda lesões, cara. Pô. Cara, tem lesões que a pessoa não consegue identificar rosto, velho. Prosapagnosia. Lesiona um pedacinho do cérebro, a pessoa não identifica rosto. Ela não, Córtex o resto ela sabe infratemporal, tudo. Giro lingual. bizarro. O resto ela vê tudo. Mas não... Uma lesão no giro lingual vai produzir A isso. síndrome da hemionegligência. Puta, é fantástico. Cara, a pessoa ela ignora metade do mundo. A pessoa vai comer metade do... Ela e come vai deixar metade aqui. e deixa o resto. Ela vai fazer a barba e só barbeia metade. Ela vai ver, só existe metade do estúdio. Síndrome das mãos estranhas. Cara, isso é sinistro. A tua mão ganha vida. E ela começa a se comportar independente das coisas. Então você tá no supermercado, tem uma mão que tá botando coisa, mas a outra tem que estar tirando. Caralho, Cara, essa aí eu nunca vi. É a mão boba. Essa eu não sabia. Bota aí. É, cara. O Oliver Sacks tem uns bons livros. Tem um livro muito legal, se querem ler sobre isso, pessoal aí. Um livro que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Os livros do Oliver Sacks. É o título. irmão. É o título do livro, cara. É do neurologista Um chamado Oliver Sacks. antropólogo em Marte. E o Oliver Sacks, pra mim, é um dos caras que revolucionou a literatura de divulgação científica e, de certa forma, revolucionou a forma como a gente faz psicologia e em especial, nas intervenções neuropsicológicas. Porque ele tem uma visão que é muito etnográfica. Ele não está interessado na lesão e nos déficits que ela produz. Ele está interessado como o paciente com aquela lesão se reorganiza para dar conta daquilo. É fantástico isso, né? E o Oliver Sacks nasceu no mesmo dia que eu. Olha aí, cara. Da hora. Que dia que é, por sinal? 9 de julho. 9 de julho. E ele tem um caso também que ele conta que o cara achava que a perna não era dele, né? Cara, O homem que caiu da cama, uma coisa assim. Ele achava que a perna. Ele achava que as pessoas tinham zoado ele, que tinham botado uma perna de mentira Nossa, nele. cara, que perturbação. Aí ele puxava a perna e caía junto da cama. E tem... Acho É que muito legal, cara. Quer dizer, não é legal, é legal pra gente o conversar sobre. o cara para de se identificar com parte do corpo dele. Isso é tipo O cara- quem o perde cara- membro também tem a síndrome Daí do... é síndrome dos membros fantasmas, é um pouquinho diferente. O cara que descobriu isso foi o Ramachandran, que eu falei na outra vez que eu tive aqui. Isso é interessante, até depois eu vou tocar nesse tópico. Mas essa história é muito engraçada, porque os caras chegavam no hospital e o cara tava no chão. E ninguém sabia por que ele tava no chão. E porque ele olhava pra metade do corpo dele e achava que tinha o corpo de alguém, daí ele começava a empurrar pra fora. Porque ele não conseguia reconhecer o corpo dele ele como teve uma sendo lesão. dele. Ele teve uma lesão. Uma lesão Isso, física. se eu não me engano, foi uma lesão no córtex parietal posterior, com projeções nas vias que entregam o córtex parietal com os gânglios basais. Se eu não me engano, era essa lesão, não tenho certeza absoluta. Mas é fantástico isso, o cara parou de se identificar com o próprio corpo. Ele olha pro braço dele e não se identifica com o braço dele como sendo dele. Tem um que o cara perdeu, tipo assim, no seu córtex somatosensorial, você tem áreas, por exemplo, se abrir sua cabeça no seu córtex somatosensorial e estimular determinados pontos ali, a gente consegue construir um mapa de onde no seu córtex somatosensorial, que é onde você sente sensações. Vou desenhar aqui, ó. A gente chama de homúnculo sensorial. Então tem regiões específicas no seu córtex somatosensorial que se a gente tocar, você sente que alguém tocou na sua mão, por exemplo. Mas a gente tá tocando lá no cérebro, que é o lugar que representa a mão. Então você tem uma parte grande pra mão, boca, por Coisa exemplo. boa pra pôr no metaverso, isso aí já. Seria isso. Você bota ali Chipzinho. um chipzinho. E aí o que acontece? A paciente teve uma lesão ali, a parte do lado, que tá imediatamente ao lado, meio que assume a função da parte lesionada. Aqui, ó. É, mais ou menos isso. Toscamente aqui. É um homúnculo É um sensorial. homúnculo. Aqui você tem os pés, aqui os órgãos genitais, as pernas, aqui você vai ter os braços, aqui vai ter a cabeça. A face ocupa uma grande Isso aqui é um área. pedaço do cérebro, tá? Isso aqui é metade do cérebro. Cara, deve ter muitos jeitos legais de explorar isso. Olha aí, que velho. legal, cara. Homúnculo de Panfil. Teve um cara que teve uma lesão ali e a região do lado, que era responsável pela face, começou a interpretar Como se fosse, como se da fosse a mão. Então você tocava aqui nele. Coitado. Isso. Sério, velho? Isso, O mapa, síndrome do membros o mapa fantasma. sensorial da mão dele tava aqui. Isso. Imagina. Misturou. Então você tocava aqui e ele falava, você tá tocando no meu mindinho. Isso. Imagina que ele perdeu o braço. Perdeu o braço. É, perdeu tá. o braço.
toda essa região que processa o braço aqui ficou sem nada pra fazer. A região que tava do lado aqui, que é a região da face, disse, opa, vem galera, vem aqui trabalhar comigo. Aí você toca aqui, o cara Cara, sente o dedo. e isso é muito importante, por isso que eu ia te falar dessa coisa do mesmo fantasma. O que a gente teve aqui? A gente teve um deslocamento de função. Então aquela região que estava para processar informações do braço, agora está processando informações da face. Agora você imagina você, Fermento, que sente culpa por tudo. Que criou um grande grama de culpa. Daí a tua culpa está relacionada, sei lá, com o quanto você não foi legal para sua mãe. E a gente resolve isso na terapia. O que vai acontecer com esse engrama? Ele vai sumir? Não, ele vai ser capturado por outras coisas. Alguém vai pegar ele pra usar pra deslocar. outras coisas. Nada se cria. Ele vai nem se deslocar. descria. E aí vai pegar por outras. E aí o Freud também mandou bem, porque ele falou desse deslocamento, não desse jeito. Mas o que acontece? O Freud diz assim, não se apresse a varrer o sintoma pela porta, porque ele volta pela janela. E eu disse assim, não tem problema. Se ele voltar pela janela, você já sabe onde é que tá a vassoura e já sabe varrer. E essa é a questão da terapia cognitivo-comportamental. Não é não é só eliminar o sintoma, mas dar ferramenta para o indivíduo lidar com esse engrama que não vai sumir do dia para noite. Exato. E vai ser provavelmente começar a aparecer em outros lugares. Vai começar a aparecer em outras coisas, você vai deslocar Mas ele. pode Porque surgir outro problema, então? pode. Aí eu trato esse problema daí. Cara, eu tinha visto eu assisti um programa... O teu cérebro não vai dizer, pô, eu tenho esse monte de neurônio que eu gastei uma fortuna pra colocar aqui, eu não vou dispensar ele E agora. em momentos foi importante ter eles ali. Isso, exatamente. Não vou, eu vou guardar aqui eles. Eu vou deslocar eles aqui, vou botar aqui que vai ficar mais bonito com a decoração. Yeah.